Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, vocês acompanham aqui. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá mó moral, porque eu tenho muita coisa pra falar aqui pra vocês, muita coisa pra atualizar de tudo que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube. O Oten Aires deu uma entrevista coletiva, né, que repercutiu demais, ele mesmo convocou, depois de tantos escândalos e tantas coisas que a gente está vendo acontecer na atual gestão, na atual diretoria de São Paulo, envolvendo o Júlio Casares, né, o presidente de São Paulo e a diretoria dele. O Oten Aires falou várias coisas. Em paralelo a isso, estão acontecendo muitos protestos, né, cobrança da Independente, do Baby cobrando diretamente o Oten Aires para separar o clube do social, né, o social do clube e para os sócios torcedores terem direitos a votos, e mais manifestações estão acontecendo e também vão acontecer no Morumbi, né? A questão do impeachment do Casares, em paralelo a isso, as torcidas organizadas encabeçaram um movimento de protesto, né? Para protestar realmente em relação a essa diretoria que já deveria estar longe de São Paulo, diretoria que ninguém mais acredita em nada. E o Oten Aires fala uma coisa que nos dá esperança, né? Ele fala, não tem mais jeito, não tem mais para onde ir, algo que nós já sabíamos, né? Se não for SAF, se não profissionalizar o São Paulo. Então o São Paulo, a partir desse momento, precisa mudar completamente o formato de gestão. E isso não é um segredo para ninguém, porque todo mundo sabe que esse formato não funciona mais. E aqui eu vou deixar minha opinião para vocês em relação a isso. Não adianta tirar o Júlio Casares. Te dizer que você não quer que o Casares saia, que ele sofra impeachment, é óbvio que eu quero. Só que o que adianta entrar Márcio Cardomagno, ou Belmonte, ou Dedé, ou Oten Aires, ou Douglas Schwartzman, são pessoas da mesma laia, são pessoas que não têm capacidade para gerir um time da grandeza do São Paulo, para não falar outra coisa. Então, o Oten Aires, você que a gente sabe, agora tá todo mundo sabendo, tá todo mundo vendo aí o Oten Aires, ele está surgindo, mas quem acompanha aqui o canal, parabéns para quem já acompanha aqui o canal. Eu falo há muito tempo que esse era um dos maiores problemas do São Paulo. O Oten Aires, ele é um daqueles do poder oculto, ele é um daqueles caras, os manda-chuvas, os brabos mesmos, os pesados, que levaram o São Paulo, infelizmente, para onde está hoje. É um cara que pode não aparecer muito, mas vocês podem ter certeza que é um dos caras que sempre mandou demais no São Paulo, e isso eu sempre falei aqui para vocês. Então parabéns para quem acompanha aqui no canal. Vocês estão vendo aí nessa mídia agora aparecer o nome do Oten Aires, mas aqui eu já falava do Oten Aires e do Biasotto também, nomes que agora vocês podem ver que vão aparecer. Mas o Oten Aires falar isso, Oten Aires, já que você declarou que você concorda com o Baby, que tem que separar o social do clube, que você é a favor do sócio torcedor, que você faça isso, que você realmente execute essas movimentações e também altere, né, o estatuto, faça as mudanças para o São Paulo se tornar uma SAF. Vocês vão falar para mim, Tidico, mas o Atlético Mineiro não tá dando certo, tem o Botafogo, tem muitos clubes SAFs que não estão dando certo. Pode até ser, mas o que tá aí, eu prefiro qualquer outra coisa. Eu prefiro uma SAF, eu prefiro o Diego Fernandes, do que tá, para continuar do que está, eu prefiro qualquer outra coisa. Então, Oten Aires, nós estamos de olho. Você não falou que a única saída é a SAF, que você não vê outra saída para o São Paulo melhorar? Então, que você faça as questões estatutárias e que você viabilize o São Paulo legalmente para já começar a executar uma SAF, porque nós estamos vendo, nós estamos de olho, estamos vendo tudo exatamente o que está acontecendo.
Galera, Dória é o novo zagueiro de São Paulo, assim como eu trouxe para vocês aqui de forma exclusiva no canal. Eu trouxe para vocês a contratação do zagueiro Dória. Dória, que é um zagueiro muito bom de bola, né? E é muito importante para o técnico Hernan Crespo. Crespo, eu tenho algumas ressalvas em relação ao Crespo nos três zagueiros, algumas escolhas técnicas. Eu não concordo tanto, mas eu acho que se nós pegarmos no geral, o Crespo é um bom técnico. Eu acho que o Crespo tem que continuar até pelo menos junho de 2026, talvez, dependendo do que ele faça até lá. Eu acho que o Crespo tem que receber uma moral até o meio desse ano. Acho que ele tem que receber esse tempo por conta do que ele pegou. Eu acho que o Crespo ele não é um técnico da grandeza do São Paulo pelo nível de técnico. Pela pessoa, ele é sim. Crespo é um cara muito grande, um cara muito educado, um sênior, um lord, né? Um verdadeiro gentleman, um cavalheiro, mas como técnico eu não acho ele tudo isso. Gosto muito mais da pessoa como técnico. Mas nesse momento do São Paulo, acho que o Crespo tá ok. Acho que o Crespo merece um pouquinho mais de tempo e ele está recebendo os devidos reforços. Ainda precisam chegar mais jogadores, mas ele já recebe o Dória, que é um zagueiro excelente, que já tem um grande histórico com o São Paulo e já tem uma passagem muito feliz pelo São Paulo. A gente sabe, né? O Dória, diferente do Sabino, é sem novidades, né? Tem uma carreira, a gente sabe que é muito bom zagueiro. O Sabino foi uma grata surpresa. O Dória não. O Dória a gente já sabe que é um bom zagueiro. E muito provavelmente o Ferrarese seja negociado por conta dessa chegada inesperada, né, na madrugada, da noite pro dia, do Dória. Então acho que isso é muito bacana, é um reforço pro Crespo, o jogador que ele pede, né? Ele pede, o Crespo ele não precisa ele não pede atacante, né? Ele não tá nem, pelo que a gente consegue entender, ele não está nem aí pra atacante, pra meia atacante, ele quer volante e zagueiro, ele quer a composição do time dele com um volante e com um zagueiro. Então o São Paulo meio que se maqueia para isso, digamos assim, né? O São Paulo se prepara para isso, para montar esse time para o técnico Hernan Crespo. Galera, Júlio Casares faz uma nota, né? Ele faz meio que um apelo para os conselheiros do São Paulo ali, meio que se posicionando. Não vou ler a nota aqui, é tudo uma grande baboseira o que ele fala ali, pra mim, tá? É tudo mentira o que ele fala ali, então eu não vou nem ler mais dos seus discursos inflamados. Júlio Casares, é simples, queridão. Renuncia, você falou um monte de merda, você falou um monte de bolacha pra torcida do São Paulo, você encheu o saco, você veio querer colocar uma pompa que você não tem, você é um cara que nós vimos você pressionar o Marco Aurélio Cunha, você é um cara meio que, e aqui eu vou passar o meu entendimento pra vocês, você é meio malandrão no trato, no jeito. Então, meu irmão, sabe o que você faz? Esse monte de mentira que você fala pra mim, tá? Esse monte de baboseira, de idiotice que você fala, eu não quero nem ouvir mais uma palavra do que você tem pra dizer. Renuncia. Sai fora, só sai fora. Você não tem mais o que falar. Você não tem mais cara pra ficar no São Paulo. Vai embora. Sai, some da nossa frente, vai embora. Vaza, tchau, tchau. Não vem mandar notinha, não vem fazer postzinho, vai embora. Some da nossa frente. Eu não vou nem ler aqui porque é um monte de mentira, é um monte de baboseira, então sai fora. Sai fora, não vem encher o saco mais. Falou um monte de idiotice, sucateou a base do São Paulo, discurso inflamado, veio falar que tava tudo bem com o São Paulo, então não vem encher mais o nosso saco. Vai embora, sai fora, renuncia. Não vem esperar, não vem continuar com esse estardalhaço do impeachment. Para de encher o nosso saco. Vai embora. Vocês me desculpam, galera, é porque é muito difícil. É muito difícil chegar aqui na frente da câmera, na frente do microfone pra vocês e falar de uma figura dessas, de uma personalidade dessas, que eu particularmente tenho nojo. Então vai embora, Casares. Não vem mais. Não vem mais. Sai fora. E aí, galera, eu estou trazendo uma atualização muito importante para vocês em relação ao volante Alan, né? É uma coisa muito preocupante em relação a isso, que
Por que o São Paulo tá com todo esse interesse no Alan do Flamengo? Muito provavelmente porque nós estamos negociando o Marcos Antônio. Eu sei, vocês vão me falar, Tidico, o São Paulo acabou de dar camisa 8 pro Marcos Antônio. O Marcos Antônio é um dos jogadores principais do Crespo. É verdade, isso é verdade. Tudo isso é verdade. Só que o Flamengo tem interesse no Marcos Antônio e as informações que eu tenho, que eu pude apurar para vocês, é que numa possível negociação do São Paulo com o Alan do Flamengo, o São Paulo estaria sim negociando o Marcos Antônio por conta do interesse do Flamengo e o Marcos Antônio já disse sim para o Flamengo. Então é um boi na linha gigantesco em relação a isso. Isso é a verdade, tá? O que eu quero, te digo, pelo amor de Deus, não fala isso. O que eu quero é que o Marcos Antônio não seja negociado, que o Marcos Antônio continue, fique no time do São Paulo. Mas a verdade é que, muito provavelmente, o Marcos Antônio esteja sendo negociado com o Flamengo e esteja na negociação com o Alan. Para uma troca, com compensação financeira, com alguma coisa desse tipo, com o que eu pude apurar para vocês. O que eu quero é que o Marcos Antônio fique, porque para mim ele é muito mais jogador que o Alan, tá? É isso. Galera, Kevin Zenon, novidade simplesmente espetacular. Como o São Paulo é grande, né? Como o São Paulo é gigante. E prestem bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês, porque parabéns para quem acompanha aqui o canal, porque eu já falava para vocês que o São Paulo não está falido. E acho que agora ficou mais do que claro para todo mundo que o São Paulo não está falido, né? Como eu já vinha alertando e falando para vocês, o São Paulo não está falido. Você sacanear de propósito, você não pagar as dívidas de propósito, fazer outras coisas que nós não sabemos, porque eu não posso falar aqui, isso não significa falência. São Paulo está longe de estar falido. E agora o jornalista Arnaldo Ribeiro falou isso. Falou, São Paulo, ele foi taxativo, né? O São Paulo não está falido. E é coisa que eu falo há pelo menos 2 anos aqui. São Paulo não está falido. Nós temos uma gestão escrota, canalha, patética, para não falar outra coisa, que engessa o clube, que destrói o clube. Então o São Paulo ele está muito diferente de falência. Se você for falar das pessoas que lá estão, elas tentam falir o São Paulo todos os dias. Mas o clube, São Paulo Futebol Clube, o futebol, era para estar voando financeiramente falando. E aqui eu vou citar Henrique Carmo, Matheus Alves, William Gomes. Só esses 3 já amortizariam a dívida do São Paulo em quase 50%. Mas por que a dívida só aumenta? Porque nós temos pessoas escrotas destruindo o clube todos os dias. Então, parabéns para quem acompanha aqui o canal, porque o Arnaldo Ribeiro acabou de falar que o São Paulo não está falido. É óbvio que o São Paulo não está falido. As pessoas que lá estão, a diretoria, a gestão, engessa o clube para ele não evoluir, para ele continuar na dívida, coisa que eu já falo aqui há mais de 2 anos. Então isso é muito claro, isso é muito óbvio. A verdade é que o São Paulo é gigantesco. São Paulo é muito grande. Porque para o São Paulo não ter caído para uma Série B com essa gentalha, com essa gente horrorosa, com essa escumalha que está à frente do São Paulo Futebol Clube, é porque o São Paulo é gigantesco mesmo. E agora, para mudar o tom aqui do vídeo, nós temos uma novidade espetacular envolvendo o Kevin Zenon. Meio atacante, não é atacante, um ponta, um cara de lado de campo espetacular, excelente, um belíssimo jogador. Falando nível Brasil, né? Quando você pega Canóbio, o Rony, você fala de Kevin Zenon, é um reforço espetacular, né? E aí o São Paulo agora negocia com o Kevin Zenon do Boca Juniors. Eu adoraria que viesse um baita de um reforço, Outra coisa para mostrar a grandeza do São Paulo, mediante a essa diretoria escrota, canalha e patética, que meio que congelou as negociações em um período tão, né,
de tamanha necessidade do clube que precisa de reforços, eles congelaram para dia 14 e agora estendendo para dia 16 para ver como é que vai ficar o impeachment desse patético Júlio Casares. Então, é inacreditável. Eu quero que esses caras, eles vão muito, mas muito para aquele lugar. O Alten Aires, o Casares, vocês até me desculpem o tom do vídeo, mas eu quero que eles vão muito para aquele lugar. Como é que congela qualquer negociação, qualquer contratação para o São Paulo, para o Crespo, que tá tentando trabalhar. Como é que você congela para esse escroto continuar ali, né? Para ver o que vai acontecer com esse escroto. E mesmo que ele seja impeachmentado, vão colocar outro da corja nojenta. Então isso, gente, eu até peço desculpas para vocês porque é literalmente muito revoltante. Mas o Kevin Zenon do Boca Juniors, que está sendo negociado, é um excelente jogador que seria um baita reforço para o São Paulo. É uma novidade simplesmente espetacular caso o São Paulo avance, né? Caso o São Paulo faça a proposta oficial. São Paulo está avançando nas negociações para esse jogador e nós estamos esperando a proposta oficial pelo Kevin Zenon, que é maravilhoso. E tem rumores e sondagens também pelo Inestrosa, do Atlético Nacional. Jogador também muito bom falando nível futebol brasileiro. De novo, coloco aqui o Loyola, Canóbio, Rony, Facundo Torres, jogadores com valores estratosféricos que o próprio Kevin Zenon e o próprio Inestrosa não deixam nada a desejar. Então, se o São Paulo conseguisse trazer o Kevin Zenon ou o próprio Inestrosa, que estão vinculando ao nome do São Paulo como um rumor, uma sondagem, um interesse do São Paulo pelo jogador, seria maravilhoso pelo contexto. Pelo que nós estamos vendo do futebol brasileiro, seria uma coisa fantástica. E o Thiago Leifert, o Thiago Leifert, eu preciso citar o Thiago Leifert aqui nesse vídeo, porque o Thiago Leifert, ele falou uma grande verdade. Ele falou: o ano de 2025 do São Paulo ele foi relativamente bom por causa do Crespo e do elenco. O elenco ele literalmente vestiu a camisa. Se pegar o que é o reflexo dessa gestão, dessa diretoria e colocar exatamente o que é em campo, o São Paulo era para ter caído em último. Em último. Ou seja, o ano ele realmente foi ok para nós, por conta dessa gestão, dessa diretoria horrorosa. Se Júlio Casares, ele fechou completamente o clube. Nós não temos, nunca tivemos diretor de futebol desde que o Júlio Casares entrou. Esse Belmonte, ele é patético, ele é horroroso. Então o saldo, ele é muito positivo. E aí dá pra gente ver, percebe como não tá tão difícil, percebe como é fácil melhorar, mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.